Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos iniciar o capítulo 3, circuitos elétricos, tá? Bom, a proposta desse capítulo é nós estudarmos o quê? É nós estarmos estudando a corrente elétrica, que é o que a gente vai começar hoje, depois a resistência elétrica, primeira e segunda lei de Ohm, estudarmos o choque elétrico, potência, circuito elétrico no corpo humano, associação de resistores, tá? Complementando aqui a resistência elétrica, os circuitos elétricos, de um modo geral, os residenciais, o curto-circuito, gerador e receptor elétrico, a associação de vários geradores, equação do gerador e receptor elétrico, equação do circuito elétrico simples e, por fim, instrumentos de medida, tá? No instrumento de medida nós vamos estudar o amperímetro, o voltímetro, que são instrumentos que até a gente tem na escola. Caso a gente retorne até lá, a gente vai ver os instrumentos lá na prática, tá bom? Aqui, vamos lá. Então a gente vai começar estudando circuitos elétricos, dando ênfase nessa aula, como eu mencionei, a corrente elétrica. Essa que está aqui, ó. Primeiro tópico aqui. Bom, temos duas perguntas aqui interessantes, né? Você já parou para pensar quanto de energia é consumida quando a função standby de alguns equipamentos eletrônicos está ligada? Por exemplo, se vocês estiverem com a televisão de vocês desligada, vocês vão notar que tem uma lâmpadazinha vermelha, uma LEDzinha vermelha, ou de outra cor, mas em geral é vermelha quando ela está desligada, indicando que ela está em standby. Então, se você apertar o botão, ela vai ligar rapidamente. E vários outros aparelhos, como micro-ondas. E aí, esses aparelhos só deixam de estar em standby quando você retira eles da tomada. Antigamente, alguns televisores tinham a opção de você desligar no controle, ele ficava em standby, e se você desligasse no botão que vinha acoplado nas televisões, você desligava ele por completo, tá? Atualmente, a maioria das TVs, hoje acho que nem tem botão, nem sei se tem botão. Por exemplo, na minha, uma delas acho que nem botão tem para fazer essa função de você ligar e desligar ela nesses pontos, tá? Bom, aqui vai ter uma introduçãozinha interessante, mas vamos direto ao ponto. Vamos focar no nosso tema de hoje, que é corrente elétrica, tá? Bom, para a gente acender lâmpada, para a gente ligar uma TV, para a gente ligar uma geladeira, para a gente fazer os dispositivos eletrônicos estarem funcionando, é necessário, tá? É necessário que esteja conectado então uma fonte de energia elétrica que é vinculado a eles através de fios condutores, e é muito importante que tenha um interruptor. No caso, principalmente de lâmpadas, né? É importante que tenha um interruptor. E mais do que isso, dependendo do dispositivo, é importante que tenha até uma chave um pouco mais complexa, não somente um interruptor, mas um disjuntor, que depois a gente vai estar estudando, tá? Bom, os fios a gente estudou no início, né, que são geralmente feitos por condutores metálicos. Nesse caso, esses fios apresentam uma quantidade enorme de átomos. Neles, os elétrons da última camada estão fracamente ligados e podem circular livremente pelo fio, tá? Como a gente já estudou lá no início. E através da diferença de potencial elétrico, né, vejam que sempre numa fiação vai ter um dos conectores vai ser positivo e o outro vai ser neutro, e quando é um bifásico vai ser um positivo e o outro negativo, tá? Que a gente chama de fase e o neutro. Bom, por meio dessa diferença de potencial imposta, vai ser gerado um campo elétrico. Esse campo elétrico vai fazer a força elétrica atuar sobre os átomos, né? E mais especificamente sobre os elétrons. E esses elétrons e essa força elétrica atuando nos elétrons vai fazer com que eles sejam impulsionados na direção do polo positivo da bateria, tá? Aqui nós temos uma ilustração. Damos o nome de corrente elétrica ao movimento organizado dos elétrons, porque naturalmente eles vão ficar de forma aleatória. Mas quando há uma diferença de potencial, ou seja, em geral, quando você tem um polo positivo e um negativo, que não necessariamente precisa ambos serem opostos, na verdade, né? Existem outras formas de ser feito isso, mas em geral a gente faz assim. Os elétrons eles tendem a ir para o polo positivo, tá? Por conta da atração de cargas opostas, tá bom? Então, quando há uma diferença de potencial, esse movimento ele se torna organizado, e por conta disso nós chamamos isso de corrente elétrica, assemelhando a corrente de água que flui, por exemplo, num rio, tá? Bom, uma corrente elétrica pode ser estabelecida em líquidos
não somente em sólidos, mas também em líquidos e gases, tá? No caso, os íons, tá bom? Aqui nós temos o exemplo, ó, uma lâmpada conectada por meio de uma solução, né, por fios claros, uma solução e uma pilha, tá? Dentro dessa solução foi colocado o que? Sal. E as moléculas, né, de sal, tá, vinculadas com da água, quando quebradas aqui, ó, o NaCl, se não me engano é sódio, né? Vocês vão me corrigir aí, sódio e cloro. Então, acho que é isso aí. Então, uma corrente elétrica pode ser estabelecida também nos líquidos condutores, como sal de cozinha diluído em água. Bom, isso aqui é interessante porque a gente poderia fazer esse experimento em casa, tá? Tem um experimento do Manual do Mundo que ele ensina você a criar corrente, voltagem, através de sal e parafusos, tá? Ou pregos, mas em geral o parafuso é melhor. Bom, aqui vai ter uma curiosidade sobre corrente elétrica. Eu peço para vocês que leiam. Vocês podem ver que geralmente a parte do fique por dentro eu peço que vocês leiam. Então, façam esse favor vocês mesmos, leiam, tá? Bom, como que a gente faz para conduzir a corrente elétrica? Bom, como eu havia mencionado para vocês, geralmente a gente coloca dois polos, um positivo e um negativo, e essa diferença de potencial elétrico, né, um potencial positivo e um negativo, faz com que as cargas negativas sejam atraídas para o positivo. E essa atração faz com que, através do campo elétrico e a força elétrica, os elétrons sejam locomovidos de um ponto a outro de forma organizada. Vocês devem ter percebido, como o texto menciona aqui pra gente, ó, que quando você aperta o interruptor, automaticamente a luz acende. Isso ocorre porque também a luz é muito rápida, então é quase imperceptível. Só quando a fiação tá meia boca, vamos colocar assim, bem mal feita, é que dá um certo lagzinho na hora de acender, porque existe alguma coisa que tá errado aí no funcionamento. Mas no modo geral, deve ser bem rápido. E por que ocorre com essa rapidez? Bom, precisamos analisar como o material reage a DDP, ou diferença de potencial elétrico, no momento em que o interruptor é acionado, quando você liga a lâmpada, tá? Ao contrário do que muitos pensam, os elétrons não atingem velocidade altíssima, tá? A ponto de percorrer uma grande distância em frações de segundo. Isso aqui é uma coisa importante da gente mencionar, porque se os elétrons viajassem numa velocidade muito, mas muito alta, os fios não suportariam, tá? Eles queimariam, eles pegariam fogo. Tá? O fio condutor contém elétrons livres por toda a sua extensão e no momento em que é submetido a uma DDP, o fluxo de elétrons é retomado, ou seja, na ponta do fio, tá? Vamos voltar aqui, ó, por exemplo, aqui. Então tem elétrons aqui, ó. Vamos pegar aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui tem elétrons, ó, toda essa região. Então, quando você liga a chave aqui, a diferença de potencial faz com que os elétrons simplesmente pulem para cá, tá? Então, todos esses que já estão aqui, aguardando ser acionado a chave, vão em direção para cá. Então, por isso que desde a ponta do fio é quase que automático, tá? Experimentalmente, a velocidade média da nuvem de elétrons em condutores metálicos é próxima de 1 centímetro por segundo, ou seja, é algo bem natural, bem baixo, tá? Não são velocidades igual à velocidade da luz. No caso da lâmpada acender e iluminar a casa inteira, por exemplo, isso ocorre porque a velocidade é alta da lâmpada, tá? Da lâmpada não, da luz, tá bom? Bom, um efeito importante da corrente elétrica está relacionado às dificuldades enfrentadas pelos elétrons durante a movimentação dos condutores. É a questão, por exemplo, da resistência, tá? Eles colidem com os átomos do próprio material, transformando parte da sua energia cinética em térmica. Por isso que, dependendo da situação, o fio pode pegar fogo por conta do aumento da energia térmica. Bom, esse aquecimento aqui que ocorre nos fios é chamado e é conhecido como efeito Joule, tá? Na maioria das vezes, esse efeito pode ser um sinal de dimensionamento incorreto da espessura do condutor. Por isso que é importante, dependendo da quantidade de carga que você precisa, ter um fio bem grosso, tá? Por isso que se vocês já tiveram a oportunidade de verificar os fios que são usados como um fio mestre na casa, ele é o mais grosso de todos. Depois vai vindo os fios mais finos, que vão ser aqueles ramos que serão distribuídos nas tomadas. Se você usar a mesma grossura de fio na parte mestra com a parte que vai nas tomadas, por exemplo, você vai acabar ou tendo um prejuízo porque o fio vai ser muito grosso nas tomadas, e geralmente não é usado porque vai dar trabalho para passar nos conduítes, ou
você vai ter um fio muito fino na mecha e vai fazer com que toda hora o seu padrão da sua casa seja desligado, né? Ou ainda pegar fogo, tá? Como que a gente calcula a corrente elétrica? Ou melhor, a intensidade da corrente elétrica. Como que ela é calculada? Bom, ela é calculada bem simples. A corrente elétrica foi definida como sendo a quantidade de carga que passa num determinado setor do fio dividido pelo tempo. Esse setor do fio pode ser qualquer ponto, tá? Pode ser tanto aqui quanto aqui, porque como é um conector só, em todos os pontos vai estar passando a mesma intensidade da corrente, tá bom? Ou pelo menos deveria. Bom, então, simples de se calcular. Corrente elétrica é definida como sendo a variação das cargas, ou seja, a quantidade de carga que passa durante um determinado de tempo medido. A unidade usada para corrente elétrica, para a intensidade da corrente, é o ampere, tá? Em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, tá? Bom, uma coisa que é importante às vezes lembrar é que 1 ampere, por se tratar de carga sobre tempo, é 1 coulomb por segundo. Lembrando que coulomb, a letra C, representa a unidade da carga no sistema internacional e o S de segundos, tá? Que é o sistema internacional também. Apesar de o ampere ser muito usado, existem dois submúltiplos de amperagem que vai ser bastante utilizado, que é o miliampere. Lembre-se que o M minúsculo daqui não é o metro, tá? Mas ele representa o 10 a menos 3. E o micro, que representa 10 elevado a menos 6. Que eu acho, vocês deveriam estar acostumados, pelo menos com o mili desde o primeiro ano. E o micro, desde o ano passado, que a gente vem usando em alguns momentos do nosso estudo, tá? Vamos lá. Qual é o sentido da corrente elétrica? Aí a gente vai ter um negócio que é muito importante e confuso. Primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte. Antigamente acreditavam-se que os elétrons saíam do polo positivo e iam para o polo negativo. Então fizeram toda a construção da corrente elétrica, das fórmulas da corrente elétrica, potência, DDP e tudo mais, que a gente vai estudar mais para frente. Fizeram tudo isso imaginando que os elétrons saíam do polo positivo e iam para o polo negativo. E aí é chamado de corrente convencional, tá? Que até hoje é utilizado nos textos teóricos, desde que não se diga o contrário, tá bom? Porque foi convencionado desde o início dessa forma. Porém, com o passar do tempo, descobriu-se que, na verdade, os elétrons saem do polo negativo, por isso que lá está negativo, e vão para o positivo, tá? E aí o sentido real vai ser esse. Então a gente tem que lembrar e decorar, de certa forma, isso aqui. O sentido convencional é o sentido da corrente elétrica, tá? O sentido convencional é aquele que sai do positivo para o negativo. Mas o sentido real, que é o que de fato acontece, apesar de que a gente não usa muito, é que sai do negativo para o positivo. Professor, qual é o que eu devo estar utilizando na prática? O que você deve estar utilizando você vai ter que ler a questão, por exemplo, do Enem, da prova, atentamente e verificar se ele está pedindo o sentido real ou convencional. Para termos de cálculo, é o convencional. Para o termo de alguma... Opa, o caminhão. Para termos de alguma questão em particular que pede o sentido real, você tem que usar o sentido real. Então tem que ter cuidado na interpretação da questão. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Que se vocês assistem algum canal no YouTube que fale um pouco sobre física, você já deve ter se deparado com a ideia da corrente contínua e da corrente alternada, que foi uma briga que aconteceu no passado entre duas opiniões, tá? Que é o seguinte. Basicamente, os circuitos elétricos que compõem a maioria dos equipamentos eletroeletrônicos são são alimentados por correntes contínuas, tá? Mesmo que você utilize um conector de energia ligado a uma tomada convencional, os equipamentos convertem essa corrente que é alternada. Por exemplo, o que você liga na tomada, a tomada da sua casa, todas elas são correntes alternadas, tá? Ou seja, a corrente elétrica fica mudando o sentido, o seu valor constantemente, tá? Bom, mas quando você liga um equipamento elétrico, ele tem um conversor que faz com que essa corrente alternada se transforme em corrente contínua, e fica uma corrente só, tá? Um valor só. Na corrente contínua, como já vimos, os elétrons se movimentam do polo positivo para o negativo de uma fonte elétrica. Na corrente alternada, os elétrons se movem no sentido hora no outro, ou seja, fica alternando, oscilando conforme o tempo, tá?
Em geral, os circuitos de corrente alternada no Brasil envolvem correntes elétricas que se alternam em um sentido para o outro numa frequência de 60 Hz, 60 por segundo, oscilações por segundo, tá? E aqui nós temos o gráfico da corrente contínua e aqui nós temos o gráfico da corrente alternada. Contínua permanece com o mesmo valor para sempre. Exemplo, pilhas e baterias a gente usa como corrente contínua. Tomadas na nossa casa, no fio que vem, né, do poste, a corrente é alternada, tá? Uma das principais vantagens da alternada é a transmissão de corrente elétrica para longas distâncias, tá? Desde sua geração em usinas hidrelétricas e outras usinas até chegar dentro da nossa casa, por exemplo, com perdas muito pequenas, tá? Então, é bem interessante isso. Agora vamos para os nossos exercícios. A gente tem 2 exercícios. Nossa aula hoje é bem curta, bem breve, mas na aula que vem a gente vai ter mais conteúdos, tá? Primeiro exercício: fios condutores metálicos são bastante utilizados para conectar dispositivos elétricos a uma fonte de eletricidade. A partir do momento em que as conexões são feitas, é estabelecida uma condição para que as cargas elétricas se movam no condutor. Letra A. Que condição estabelecida é essa? Como se organiza essa movimentação de partículas carregadas no condutor? Então vamos lá. Nesse caso, a condição é a DDP, tá, gente? A condição é a DDP. O que é DDP? A gente estudou, tá? Diferença de potencial elétrico, tá? Então, a condição para que as cargas se movam é existir uma diferença de potencial elétrico, porque a carga negativa se atrai com a positiva, então há movimento a partir disso. Claro que tem campo elétrico, vai ter trabalho realizado, vai ter muitas coisas, mas resumindo, se tem DDP, tem movimento de cargas. A partir dela, um campo elétrico passa a atuar promovendo por meio da força elétrica a movimentação dos elétrons livres. Tá? Não são todos os elétrons que se movimentam, tá, gente? Só os livres. Nesse caso, presentes no condutor. Não é de fora, não é externo. Os elétrons não estão saindo de qualquer lugar, eles estão presentes no condutor, tá? A movimentação desses elétrons ocorre no sentido oposto ao do campo elétrico. A gente aprendeu isso aqui anteriormente, tá? É só uma explicação básica aí. Opa. Pronto. Então essa é a resposta, tá? Então essa é a resposta da letra A, tá? Dá uma pausa, copia aí. Letra B. Esse movimento de cargas permanecerá atuante indefinidamente no condutor? Sim ou não, né? E justifique isso. Bom, o movimento dos elétrons permanecerá atuante enquanto houver DDP, tá, gente? Depois que corta DDP, aí para a movimentação, tá? Ou seja, só atua enquanto houver DDP, tá? Caso contrário, param de se mover. E por que isso ocorre? Porque sem DDP, ou seja, sem uma diferença de potencial elétrico, não há movimento das cargas e, portanto, sem movimento de cargas não há corrente elétrica, tá, gente? Então é simples assim, bem tranquilo. Finalizando a aula de hoje, equivocadamente, algumas pessoas acreditam que os elétrons saem das usinas elétricas, fluem através das linhas de transmissão e chegam às tomadas existentes nas residências. Ou acreditam ainda que no circuito de bateria e lâmpada, cada elétron sai do polo negativo da bateria, percorre todo o circuito até chegar no positivo, quando a corrente completa então seu caminho. Apresente argumentos que derrubem essa falsa crença, né? O porquê que isso aí é errado, é falso, né? Por que isso ocorre? Bom, o sinal elétrico ou o campo elétrico gerado nas usinas percorre as linhas de transmissão e chega às casas das pessoas com velocidade próximas da luz, o que para o ser humano é praticamente instantâneo.
Portanto, não são os elétrons que se movem em alta velocidade, mas sim um campo elétrico, tá? Nesse caso aqui, é o campo elétrico eu não sei se sai, se escreve assim. Eu acho que tem que ser sair mesmo, né? Sai. Os residentes. Residentes. Opa. Esse. Tá? Então, não são os elétrons. Então, nesse caso, não são os elétrons, e sim o campo elétrico. Ou seja, nesse exato momento, como você está ligado aí com o seu computador, por exemplo, na tomada, alguma coisa na tomada, sua lâmpada e aí acesa, o que está acontecendo é o campo elétrico que é gerado lá na usina está viajando na velocidade da luz até chegar na sua casa, próxima à velocidade da luz, e com isso ele faz com que os elétrons que estejam no fio da sua casa se movimentem criando corrente elétrica. É assim que funciona, tá bom? Então, pessoal, nosso vídeo vai chegar ao fim. Peço a vocês que deixem aí um like e um comentário para que eu possa, então, fazer a chamada. E na nossa próxima aula a gente se encontra e faz mais exercícios. A gente vai aprender, então, na próxima aula um pouco sobre resistência elétrica. Então, espero que todo mundo esteja bem. Passa lá na plataforma. Esses 2 exercícios aqui estarão lá para vocês responderem, tá bom? Então, até mais, pessoal. Falou. Fui.